Graça e paz. Este é o podcast da Igreja Presbiteriana de Altinópolis. E hoje a nossa conversa vai começar com um exercício de imaginação que é, no mínimo, perturbador. Eu diria bem desconfortável. Exato. Imagina a cena. Uma pessoa passa a vida inteira construindo um império. Ela, acumula aplausos, poder, riquezas e tem a certeza absoluta de que é o centro do universo. Nossa, sim! Aquela pessoa que se acha totalmente intocável, né? Isso, intocável. Mas aí, um segundo depois do fim da vida, essa pessoa descobre que tudo aquilo que ela usou para construir a própria grandeza era dinheiro de mentira. Uau! Dinheiro de mentira é forte. Pois é. Uma moeda que não tem valor nenhum na eternidade. Então, o nosso objetivo hoje é destrinchar um comportamento humano que, beira o cômico se não fosse tão trágico e perigoso, que é o auto-engano. Com certeza. Aquela mania que a nossa espécie tem de contar mentiras muito bem elaboradas para massagear o próprio ego. E para fazer isso, a gente vai explorar uma mensagem profundamente confrontadora da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ali dos versículos 18 ao 23. É um tema que tira o nosso chão, sem dúvida nenhuma, porque existe um padrão muito claro na nossa mente, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, temos a tendência natural de criar realidades alternativas. Aqueles mundinhos particulares. Exatamente. Espaços mentais onde nós somos os protagonistas inquestionáveis da nossa própria história. Onde a gente nunca erra. Isso! O problema, e acho que o grande alerta que esse texto bíblico traz, é que ele vira o nosso sistema de valores totalmente de cabeça para baixo. Total. Ele afirma categoricamente que aquilo que a nossa sociedade idolatra e chama de sabedoria suprema ou de sucesso pode ser, na verdade, uma gigantesca e cega loucura diante dos olhos de Deus. Ok, vamos destrinchar isso com bastante cuidado. Porque para entender como esse mecanismo de auto-engano funciona nos dias de hoje, na nossa era de redes sociais, de curtidas e de aparências... Que é fortíssima, né? Muito forte. Então a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos fazer uma viagem no tempo e olhar para o lugar onde esse texto foi escrito. A antiga cidade de Corinto. Ah, Corinto! Pois é. Porque o cenário histórico daquela época tem uma semelhança assustadora com o mundo moderno. O que exatamente estava acontecendo por lá? Bom, Corinto era o que a gente pode chamar de uma metrópole cosmopolita no sentido mais intenso da palavra. Certo. Se a gente fosse comparar hoje, seria uma mistura do centro financeiro de Nova York com o entretenimento de Las Vegas. Nossa, uma combinação explosiva. E adicionando ainda a arrogância intelectual de grandes polos acadêmicos. Era uma cidade portuária, riquíssima, densa, por onde passava gente do mundo inteiro. Um verdadeiro caldeirão cultural, então. Exato. As pessoas ali respiravam essa busca incessante por status intelectual. Eles adoravam debates filosóficos e amavam ostentar sabedoria. Mas se um lado sombrio nisso tudo, né? Sim, porque simultaneamente a todo esse suposto refinamento, era uma sociedade imersa num comportamento pagão e imoral que o apóstolo Paulo via como completamente deplorável. E foi exatamente nesse solo complexo, caótico e cheio de orgulho que Paulo plantou uma igreja cristã. Imagina o desafio. Pois é. E o grande ponto de inflexão acontece quando Paulo vai embora, certo? Exatamente. Porque ele planta a igreja, a comunidade começa a crescer, mas logo depois que o apóstolo parte para outras viagens, aquela influência cultural tóxica de Corinto começa a se infiltrar dentro da igreja. A mentalidade da cidade acabou engolindo a mentalidade da igreja. Começam a surgir demandas, competições de ego e um problema que quase destruiu tudo por lá: a divisão interna em pequenos grupos. Sim. Eles pegaram a lógica mundana de seguir os maiores filósofos ou os oradores mais carismáticos e trouxeram isso para dentro da fé cristã. Ou seja, importaram um modelo do mundo. Literalmente. A divisão ali não era sobre dogmas complexos ou, questões teológicas profundas de salvação. Era puramente uma questão de ego e preferência pessoal.
A igreja basicamente se fragmentou em fã-clubes. Fã-clubes, é bem isso mesmo. Tinha o grupo que batia no peito e dizia: "Ah, eu sou de Paulo, porque ele é o fundador." Aí o outro grupo rebatia. Isso. "Ah, eu prefiro Apolo, porque ele é um orador muito mais eloquente." E ainda tinha o grupo dos mais tradicionais que dizia: "Nós somos de Cefas, que é Pedro." O erro fatal deles foi confundir a glória, que pertence única e exclusivamente a Deus, com o carisma natural de seres humanos. Eles perderam o fundamento de vista, sabe? Esqueceram que a base de tudo aquilo, a única pedra angular, era Jesus Cristo, e começaram a idolatrar os mensageiros em vez da mensagem. Perfeito. E pensando exatamente na psicologia por trás disso, me vem uma provocação para a gente refletir. Por que o ser humano faz isso com tanta facilidade? É uma ótima pergunta. Será que essa nossa necessidade visceral de criar fã-clubes, seja de líderes religiosos, políticos carismáticos ou influenciadores gigantes da internet? Que a gente vê o tempo todo hoje. O tempo todo. Será que isso não é justamente uma forma de terceirizar a nossa insegurança? Como assim? Quer dizer, parece que colar a nossa imagem na imagem de alguém superior ou famoso é o primeiríssimo sintoma desse auto-engano. É como se a pessoa dissesse: se o meu líder é incrível, então eu também sou. Olha, o que é fascinante aqui é perceber como a natureza humana continua operando no mesmo sistema operacional defeituoso há milênios. Sempre a mesma falha, né? Sempre. Essa necessidade de pertencimento a um grupo exclusivo que a gente viu em Corinto e que vemos hoje espelhada na idolatria digital e no partidarismo irracional reflete um estado de pura imaturidade. Imaturidade. É um comportamento carnal, porque a igreja, no seu conceito bíblico original, nunca foi desenhada para ser um prédio de tijolos nem uma corporação, e muito menos um palco para exaltar personalidades brilhantes. É um corpo espiritual orgânico, fundamentado exclusivamente no Evangelho. Exato. Quando as pessoas começam a depositar a esperança e a identidade delas em atributos humanos, sabe? Na eloquência de alguém, na capacidade de persuasão, no número de seguidores. A engrenagem do auto-engano já está girando a todo vapor. A pessoa para de olhar para o Criador e começa a adorar a criatura. É uma troca trágica. E o que assusta é que essa idolatria coletiva rapidamente se transforma numa idolatria individual. Porque se a pessoa aprende a viver de aparências no grupo, ela inevitavelmente leva isso para o próprio coração. Com certeza, ela internaliza o processo. E é aí que a gente entra num conceito simplesmente brilhante que estava no nosso material de base para explicar como a mente humana constrói o auto-engano no nível pessoal. Vamos falar sobre a Eulândia, a terra do eu. A famosa Eulândia. Esse conceito é maravilhoso e muito triste ao mesmo tempo. Pensa num lugar imaginário. Um mundo de fantasia totalmente customizado que a gente ergue ao nosso redor para proteger o nosso ego de qualquer arranhão. Como funciona a arquitetura dessa Eulândia? Bom, a Eulândia é essencialmente uma redoma de vidro à prova de verdades inconvenientes. Uma bolha. Uma bolha. É um ecossistema artificial desenhado para que o ego nunca, em hipótese alguma, seja contrariado. E nós vemos os tijolos dessa construção todos os dias na nossa cultura atual. Dá um exemplo prático para quem está acompanhando a gente. Pensa na indústria de compra de seguidores e curtidas. Nossa, verdade. Existem pessoas pagando dinheiro real, tirando do bolso para obter aplausos virtuais de robô, apenas para sustentar a narrativa visual de que são amadas, de que são importantes. Só pela aparência. Mas não para na tecnologia, certo? Não, de jeito nenhum. A Eulândia também pode ser construída dentro de casa. Como assim? Pode ser aquele ambiente familiar que blinda o indivíduo de todas as frustrações da vida real. Uma família que nunca impõe limites, que nunca diz um não. Nossa. E isso cria desde cedo a ilusão perigosa de que aquela pessoa é uma espécie de realeza intocável, cujos desejos devem ser atendidos instantaneamente. E para ilustrar a fragilidade gigantesca dessa Eulândia, existe uma imagem maravilhosa e que traz uma nostalgia absurda para mim. Qual? Imagina a cena. Uma tarde de domingo, fazendo bolhas de sabão no chão da garagem. Ah, quem nunca fez isso, né? A gente misturava um pouco de detergente com água num copinho, pegava a carga de uma caneta Bic, daquelas bem simples de plástico, molhava a ponta
e soprava com todo cuidado. Nossa, eu tô vendo a cena perfeitamente. Aí a bolha vai se formando, sai da caneta, começa a flutuar e voa alto, e quando a luz do sol bate nela, ela brilha com aquelas cores do arco-íris. É lindo. Visualmente parece a coisa mais linda, perfeita e sólida do mundo. Só que, de repente, sem aviso prévio, ela esbarra numa folha de grama ou recebe uma lufada de vento E estoura. e estoura. Não sobra absolutamente nada, só uma microgota de detergente manchando o chão. É o fim da ilusão. É uma metáfora perfeita para a vida baseada no ego. Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo agora. Quero puxar uma provocação difícil para a gente pensar. Vamos lá, manda. Mas qual seria, na prática, o grande problema de morar dentro da Eulândia? Pensa numa pessoa que é um profissional de altíssimo nível, o mercado de trabalho aplaude as ideias dela, ela ganha rios de dinheiro, tem um conforto absurdo, viaja para onde quer. Certo. Redoma de ilusão. Se o ego dela a impulsiona a produzir mais e a sociedade recompensa isso, por que não deixar essa pessoa em paz, curtindo o próprio sucesso e a sua bolha brilhante? Essa é, talvez, a maior armadilha da nossa época. E é exatamente por isso que o texto bíblico, lá no versículo 18, não dá margem para negociações. O que ele diz? Ele diz uma frase categórica: ninguém se engane a si mesmo. Direto e reto. Sim, a questão central aqui não é demonizar o sucesso profissional, nem dizer que o conforto financeiro é um pecado. Longe disso. O problema é o que está por trás. O problema gravíssimo de viver na Eulândia é a cegueira existencial. Pensa, por exemplo, na metáfora do ponto cego no retrovisor de um carro. Ah, entendi. O motorista olha pelo espelho, vê a pista aparentemente limpa, acha que o caminho está totalmente livre para mudar de faixa, mas ele não percebe que tem um caminhão imenso escondido bem ali, na coluna do veículo. A Eulândia atua exatamente como esse ponto cego espiritual, então. Exato. Ela bloqueia a percepção da realidade. Ou seja, a ilusão de grandeza, a crença de que a pessoa é a dona absoluta do próprio destino, segue essa pessoa para quem Deus verdadeiramente é, e principalmente para a fragilidade de quem nós somos diante da eternidade. Precisamente. Viver nessa bolha cria uma falsa fé baseada unicamente nas próprias capacidades. E a vida passa a ser focada de forma quase doentia no aqui e agora, rejeitando qualquer tipo de correção ou de autoridade superior. Sim, e o ponto crucial é o seguinte: a realidade espiritual sempre se impõe. Inevitavelmente. A conta chega. Sempre chega. Assim como aquela bolha de sabão da caneta Bic não tem como flutuar para sempre porque as leis da física não permitem, a Eulândia não consegue se sustentar diante da verdade cósmica. Deus, operando na sua soberania e, paradoxalmente, na sua enorme misericórdia, permite que essa bolha estoure. Misericórdia de deixar a bolha estoar. Sim, porque continuar sustentando uma mentira sobre a própria existência é algo que ofende a santidade e a própria ordem da criação. Viver no autoengano é caminhar para um abismo sorrindo. E aqui a coisa fica realmente interessante. E a nossa conversa muda de marcha e fica profundamente intensa. É verdade? Porque, já que a bolha inevitavelmente vai estourar, seja por uma crise financeira, uma questão de saúde, uma traição, ou até pela própria finitude da vida, o que acontece quando essa sabedoria humana, cheia de diplomas, de certezas e de aplausos, entra em colapso frontal com a realidade divina? É um choque de realidades. O texto de 1 Coríntios traz um conceito que, para a mente moderna, soa como um escândalo. Ele diz: se alguém se tem por sábio neste mundo, faça-se tolo para se tornar sábio. Como assim ser tolo? É a mais completa e radical inversão de valores. Exato, não faz sentido para a lógica de hoje. A lógica do mundo, a tal sabedoria humana, vende a promessa de que é possível alcançar a paz plena, a segurança total e a felicidade duradoura puramente por mérito próprio e esforço intelectual. Aquela ideia de eu me basto. Isso, uma vida completamente independente de Deus. Só que a Bíblia olha para isso
e chama pelo nome verdadeiro. Que é? Loucura. O texto sagrado afirma que Deus apanha os sábios na própria astúcia deles e que ele enxerga perfeitamente a futilidade, os pensamentos vaidosos e vazios do ser humano. E para ilustrar a magnitude dessa falência humana, existe um paralelo dramático com o capítulo 18 do livro de Apocalipse, né? Esse texto é fortíssimo. Sim, o texto de Apocalipse 18 é aterrador. Ele descreve em detalhes a queda da Babilônia. E a Babilônia ali não é apenas uma cidade histórica, mas representa todo esse sistema mundial de autossuficiência, de poder e de arrogância. Exato. O texto narra os reis, os poderosos e os grandes mercadores da terra chorando e lamentando desesperadamente ao verem o julgamento repentino daquele império. Era um sistema colossal que comercializava absolutamente tudo: ouro, prata, pedras preciosas, madeira nobre, artigos de luxo. E até coisas piores. Sim, o texto chega a mencionar um detalhe arrepiante: comercializava até almas humanas. As pessoas eram tratadas como mercadorias puramente na busca pelo lucro. E a maior tragédia daquela cena toda é a velocidade da destruição. Em questão de apenas 1 hora, toda aquela riqueza incalculável que demorou séculos para ser erguida simplesmente vira fumaça. Sumiu. Linda essa descrição da Babilônia caindo, é impossível não conectar isso a uma imagem muito forte e cotidiana. É exatamente como jogar uma partida de banco imobiliário. Se conectarmos isso ao cenário maior, a analogia é perfeita. Como funciona essa analogia do jogo na prática da vida, para quem está nos ouvindo? Pensa na tensão do jogo de tabuleiro. A gente senta ao redor da mesa, passa 3, 4 horas rolando os dados freneticamente. Existe suor, negociação pesada. A pessoa fica super investida naquilo, né? Totalmente. A pessoa compra terrenos nas melhores avenidas, constrói casinhas verdes, depois evolui para os hotéis vermelhos e começa a cobrar aluguéis altíssimos de quem ousa parar nas propriedades dela. E vai acumulando dinheiro. Vai se acumulando aquele monte enorme de notas coloridas na mão. O cérebro libera dopamina, a sensação de poder é real e embriagante. A ilusão toma conta de tal forma que a pessoa acha que é um verdadeiro magnata do mercado imobiliário. Que tem o controle do mundo inteiro ali na mesa da sala. Exatamente. Mas o que acontece no final da noite? Alguém avisa que o tempo acabou, o tabuleiro é simplesmente dobrado ao meio, as peças de plástico são atiradas de volta para dentro da caixa de papelão, a tampa é fechada e a pessoa olha para a própria mão e percebe a dura realidade. Que não sobrou nada de verdade. Todo aquele papel colorido, todo aquele monopólio acumulado com tanto estresse não vale um único centavo no mundo real. Não dá para comprar nenhum pão na padaria com aquele dinheiro. Nada. A energia vital foi totalmente gasta numa ilusão temporária. Nossa, e essa representação mais clara do que significa a falência da sabedoria humana? O tabuleiro fecha para todo mundo. Fecha, a ilusão do controle da posse desaba da noite para o dia. Exatamente como a caixa de papelão sendo fechada. A verdadeira sabedoria que vem do alto nos alerta que é a mais profunda insanidade viver focado de maneira exclusiva no acúmulo temporário. Seja de dinheiro, de prestígio ou de poder, né? Sim, ignorando completamente o fato de que todos nós teremos que encarar a eternidade. Existe uma parábola muito contundente no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, que ilustra perfeitamente esse desespero do banco imobiliário da vida real. Lembra pra gente. Conta a história de um homem riquíssimo que tem uma colheita tão grande, mas tão grande, que os galpões não suportam. Certo. Então, o que ele faz? Ele decide destruir os celeiros antigos e construir armazéns ainda maiores para guardar toda aquela fortuna. O famoso "agora eu posso descansar". Exato. E ao finalizar a obra, ele senta, olha para o império que construiu e diz para a própria alma: descansa, come, bebe e regala-te, pois tens muitos bens acumulados para muitos anos. O ego chegou ao topo. No topo da Eulândia. Só que naquela mesma noite, a resposta divina ecoa na realidade dele com uma palavra dura: louco. Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Caramba! O jogo acabou repentinamente, e a fortuna do tabuleiro não serve como moeda na próxima vida. De forma alguma. Então, o que tudo isso significa? Se o caminho natural do mundo, essa corrida enlouquecida para ser o centro das atenções, para erguer as paredes da Eulândia,
e acumular notas coloridas que não valem nada no final, se tudo isso deixa o ser humano completamente falido e nu espiritualmente, qual é o mapa correto? É a grande questão. Qual é o caminho da verdadeira sabedoria? Aquele mesmo caminho que, à primeira vista, os acadêmicos de Corinto e os sábios de hoje chamariam de pura loucura. O mapa correto é o evangelho real e sem filtros. E olha, é preciso deixar muito claro, não é uma mensagem confortável. Não é um analgésico existencial feito para afagar egos feridos. Definitivamente não. O verdadeiro evangelho confronta as nossas ilusões mais queridas, desmonta a nossa autossuficiência e convoca a mudança de mente, a um arrependimento genuíno. A verdadeira sabedoria, que é o antídoto contra o auto-engano, encontra-se num lugar totalmente improvável, na cruz de Cristo. É um contraste brutal de paradigmas, porque a cultura moderna ensina e respira a cartilha da ascensão, sabe? Subir a qualquer custo. Isso. Lute para estar no topo da pirâmide, pise em quem precisar, exija ser servido, garanta que os holofotes estejam sempre no seu rosto. Mas a mensagem da cruz ensina a direção diametralmente oposta. Ensina a descer. Ensina a descer. Ensina a lavar os pés dos outros, a servir em vez de ser servido, a se humilhar e a diminuir voluntariamente para que a luz de Cristo possa brilhar através das nossas atitudes. É o avesso do mundo. Só que, para a mente de quem está lá preso dentro da redoma da Eulândia, viver em humildade parece um sinal de fraqueza, um absurdo inaceitável. E parece de fato um absurdo, pelo menos até o exato momento em que a mente é eliminada e compreende a recompensa inimaginável dessa entrega. Uhum. É aqui que chegamos ao clímax maravilhoso do texto de 1 Coríntios 3, lá nos versículos 21 a 23. Paulo traz uma declaração de posse que desafia a nossa compreensão humana. O que ele diz lá? Depois de alertar contra a vanglória, contra o orgulho, ele diz aos cristãos: tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. É impressionante. É o atestado definitivo de libertação contra a ansiedade, contra a inveja e contra essa mesquinhez que destrói a paz do ser humano. Tem uma ironia maravilhosa e redentora nisso tudo. Acompanhe o raciocínio comigo. Diga. A pessoa finalmente aceita abrir mão daquele controle ilusório e doentio. Ela permite que a realidade estoure a sua polha de sabão. Dói, mas ela permite. Ela larga os papéis do jogo de tabuleiro e desiste de lutar pelas migalhas de atenção e status aqui na Terra. E o que acontece em troca? Quando ela se esvazia de si mesma, ela ganha literalmente a herança e a posse de todas as coisas do universo. Tudo é vosso. Por quê? Porque ela passa a pertencer ao próprio Criador e sustentador de todas as coisas. Se o dono de tudo é o nosso Pai, não existe mais razão lógica para viver competindo de forma selvagem por validação. E essa não é uma teoria abstrata, tá? Essa é a âncora de esperança que sustenta uma vida plena. O próprio Cristo nos deu o exemplo supremo e físico dessa verdade. Ele habitava na verdadeira glória do céu. E é importante frisar, não era a glória frágil de uma bolha de ilusão baseada em curtidas ou em seguidores ou em elogios. Era a glória real. A glória real, imutável e soberana de todo o cosmos. E mesmo possuindo absolutamente tudo, ele esvaziou a si mesmo. Ele assumiu a forma humana. A forma de um servo. A forma de um servo. Ele enfrentou o escândalo da cruz para pagar um preço impagável de justiça, perdoando falhas e garantindo aos que creem aquilo que as Escrituras chamam de vida abundante. Vida que transborda. Nossa, é libertador. É somente a partir dessa convicção inabalável, a certeza de que nós já temos absolutamente tudo o que precisamos, escondido em Deus, que o ser humano se torna capaz de atitudes que a sabedoria secular acha impossíveis. Tipo perdão. Exato. Torna-se possível perdoar quem nos apunhalou pelas costas, torna-se possível amar quem não tem nada a oferecer em troca. Porque você não precisa tirar nada da pessoa. Torna-se possível viver com mansidão, sem a necessidade tóxica de ter sempre a última palavra ou de provar o próprio valor a cada 5 minutos. Que alívio. O desespero da sobrevivência emocional acaba, simplesmente acaba,
quando a gente entende que o Deus do universo cuida meticulosamente daqueles que são seus. Olha, isso traz uma leveza para a alma que nada no mundo consegue comprar. Nenhuma quantidade de notas de banco imobiliário. Verdade. Fazendo então uma recapitulação rápida da nossa travessia de hoje para quem está com a gente. Nós começamos lá atrás observando a confusão dos fã-clubes infantis de Corinto que tentavam roubar a glória de Deus para dar aos homens. Isso mesmo. Depois, a gente diagnosticou a necessidade urgente de furar a nossa própria Eulânguia antes que o ponto cego nos cause um acidente fatal. Pegamos o dinheiro fictício do banco imobiliário que a sabedoria arrogante desse mundo nos oferece e devolvemos para a caixa de papelão. Devolvemos para a caixa. E por fim, encontramos a verdadeira e inesgotável riqueza no suposto escândalo que é a cruz e no amor prático e servil de Cristo. Foi uma caminhada profunda. Uma jornada que, ao longo desses minutos, tenta resgatar a nossa mente do mundo das fantasias destrutivas e nos planta com raízes muito fortes na única realidade que vai continuar existindo quando as cortinas do palco desse mundo finalmente se fecharem. Sem a menor dúvida. E, para quem está acompanhando a gente nesta reflexão, o objetivo não é sair com peso, mas sim com liberdade. Então eu quero deixar uma semente. Uma provocação final para ecoar na mente ao longo desta semana. Fica a reflexão. Se as nossas bolhas de ego, as nossas ilusões de controle, precisam estourar para que a gente consiga enxergar a eternidade e o que de fato tem valor. Pare por um segundo e pense naquela frustração recente. Aquela que doeu. Aquela porta que se fechou, aquele projeto que deu errado e doeu tanto na alma. E se aquilo não foi um fracasso? E se aquilo foi, na verdade, um imenso e misericordioso livramento divino? Uau! A mão de Deus estourando a bolha para nos resgatar de uma falsa realidade antes que ela nos engolisse de vez. Fica aí a reflexão. A maior e mais bonita alegria que nós podemos experimentar é a certeza absoluta de que não nos falta nada, absolutamente nada, quando o Senhor é de fato nosso pastor. Um clima de total esperança e renovação. Que a caminhada desta semana seja leve, protegida da ilusão e cheia de significado real. E claro, nós convidamos vocês a não deixarem de acompanhar o programa da semana que vem, porque a nossa próxima conversa vai mergulhar em temas tão fascinantes quanto os de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até lá!